Então, todo aquele que quiser conhecer a essência do fenômeno jurídico, conhecer o direito, ele terá que fazer uma reflexão sobre as fontes do direito. Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Direito e Poesia. Lembrando, né, e quem tem nos acompanhado já constatou isso, que a nossa missão histórica aqui é vivificar nos canais da internet, né, nas redes sociais, enfim, interagir com quem nos acompanha, dando relevância a essas duas dimensões essenciais da cultura humana, o direito e a poesia. Tá? Dois temas que remetem para a essência da condição humana. E hoje nós vamos abordar mais um tema concernente ao direito. Hoje vamos falar sobre as fontes do direito. Esse é o nosso assunto. E esse assunto é da maior relevância. Por quê? Porque o estudo das fontes do direito nos abre, digamos assim, o portal para a compreensão do que vem a ser o direito. Então, todo aquele que quiser conhecer a essência do fenômeno jurídico, conhecer o direito, ele terá que fazer uma reflexão sobre as fontes do direito. E então essa é a nossa missão desse nosso vídeo. Esse tema, perdão, ele não, ele é de relevância para todos os estudantes de direito, para os juristas de um modo geral, mas também para toda pessoa que quiser entender o direito. E eu acho que o direito, como fenômeno humano, ele interessa a todo mundo. Todo ser humano deve ter interesse de conhecer o direito. E todo aquele que quiser conhecer o direito, então, ele vai ter que refletir um pouco o tema do nosso vídeo de hoje. Então, é uma contribuição que nós estamos trazendo aqui para não só para o pensamento jurídico, para todo ser humano, para todo aquele que convive e comunga a língua portuguesa, né, que está me ouvindo nesse momento, vai, digamos assim, se enriquecer um pouco com a elucidação desse tema. Né? O problema das fontes do direito, ele é tratado na disciplina de introdução ao estudo do direito. E a disciplina de introdução ao estudo do direito é a principal disciplina do primeiro ano em todas as faculdades de direito da cultura ocidental. Então, onde quer que haja uma faculdade de direito na cultura ocidental, existe a disciplina de introdução ao estudo do direito. E essa disciplina, entre a sua temática, trata do tema das fontes do direito, dada a sua relevância. E os principais juristas, os grandes professores, escreveram sobre essa temática. Né? Vocês encontrarão isso nos principais pensadores do direito, a reflexão sobre as fontes do direito. E também o nosso mestre, o professor Castanheira Neves, trata com profundidade do problema na sua célebre sebenta de introdução ao estudo do direito da Faculdade de Direito de Coimbra. Né? Então, ali o professor Castanheira Neves reflete com profundidade essa temática. Tendo por base tudo isso, nós vamos então avançar na nossa reflexão sobre as fontes do direito. Na sua sebenta, recém-citada, o professor Castanheira Neves diz que o tema das fontes do direito nos dá a chave para a compreensão do que vem a ser o direito. E para ele, o direito é um válido dever ser que é. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que o direito que existe é o direito que é. Isto é, como até aqui me permito, não estava no meu script, mas eu evoco aqui o Gênesis, né? A Bíblia
no seu livro de abertura, o Gênesis, onde o próprio Deus se define, né? Yahvé, o Deus dos judeus, se define. E ele disse que eu sou aquilo que é. Aquilo que é o ser. Então, o ser do direito, ele tem que se manifestar em algo que é. E o que é isso? O direito positivo. As regras vigentes. Isto é o direito, as regras que orientam a vida social. Então, o direito ele tem uma consistência. E a isso vocês todos que acompanham nossos vídeos já sabem, é o que nós designamos por direito positivo. Então, o direito positivo é a expressão do direito que é. E, efetivamente, esse é o direito. Não existe direito sem uma positividade, isto é, sem uma normatividade que o manifesta. E que tenha a consistência de um poder político que lhe dá consistência. Agora, o direito só será direito se ele tiver um fundamento de validade. E esse fundamento de validade é o que lhe dignifica. Então, o fundamento de validade não é o direito. O direito é a positividade, isto é, o direito positivo. Tem que fazer digamos assim, esse esclarecimento prévio antes de avançarmos na reflexão sobre as fontes do direito. Então, o direito é um válido dever ser que é o direito positivo, sim, mas o direito positivo tem que ter um fundamento de validade. E o que é esse fundamento de validade? Esse é um problema que nós já estamos abordando, mas é um problema que remete a 2.500 anos de reflexão jurídica no âmbito da cultura ocidental. Não é uma coisa fácil. E o problema das fontes do direito nos leva a esse questionamento. No âmbito da cultura ocidental e do pensamento jurídico da cultura ocidental, o primeiro a refletir esse tema, esse assunto, foi o grande jurista romano Cícero. Cícero parou para refletir sobre a fonte do direito. Da onde que vem o direito? O que o constitui? A metáfora, aliás, da fonte do direito, fonte, todos sabemos, é de onde promana alguma coisa, de onde vem. Então, de onde vem o direito? Para Cícero, o primeiro que refletiu com seriedade o problema no âmbito da cultura ocidental, o direito tem sua fonte na natureza e na natureza humana. Por que Cícero disse que o direito tem sua fonte na natureza? Porque Cícero, o grande jurista Cícero, era influenciado pelo pensamento estoico. Né? E como é que os filósofos estoicos entendiam a vida, entendiam a condição humana, entendiam o direito, entendiam a sociedade, enfim, entendiam a vida? O fundamento de tudo está na natureza. Né? Esta é a máxima dos estoicos. E por quê? Porque o fundamento de tudo está na natureza. Para os estoicos, a natureza é perfeita. Né? É perfeita. E nós, seres humanos, ganhamos algo da natureza. O que é? A razão. Então, a nossa razão deve se inspirar na natureza. E aí, por isso a máxima dos estoicos, viver segundo a natureza. Então, nós devemos nos inspirar na natureza com aquilo que ela nos deu. E o que nos deu? A razão. A recta ratio, como dizia Cícero, isto é, a recta razão, a razão coerente. E a razão coerente busca o quê? Inspirada na natureza, organizar e orientar a vida de acordo com o que a natureza nos ensina. Este é o sentido da vida. Então, da vida humana. Então, o ser humano, e aí vem toda a condição humana, o ser humano necessita de ordem. Porque sem ordem, a vida humana não se viabiliza.
Por isso que a máxima romana que Cícero cunhou, ubi societas ibi ius, quer dizer, havendo sociedade tem que haver o direito. Então, o direito seria aquela manifestação da cultura humana que busca, através das suas regras, ordenar a sociedade. Então, veja, essa conexão do homem com a natureza. Então, a fonte do direito vem da natureza, como tudo vem da natureza. Mas o homem, como fruto da natureza, ele tem as suas características. E a característica do ser humano é ser um ser social, que vive em sociedade. E, claro, esse ser humano que vive em sociedade é um ser criativo, que se libertou da natureza, deve se inspirar nela, mas o ser humano pode não se inspirar na natureza. Agir em contrário à natureza. Se ele faz isso, o que acontece? Isso é mal. Por quê? Porque a natureza é que nos determina e nos orienta para aquilo que é certo. Então a nossa razão deve buscar sua inspiração na natureza. E ela nos diz o que é o justo, o equilíbrio da natureza. Ali está a justiça, disse isso. E o direito, então, que busca organizar a sociedade com suas normas, deve se inspirar, deve se fundamentar na justiça. A justiça é uma virtude ética, já ensinava Aristóteles. E essa virtude ética, que é a justiça, é o fundamento de validade das normas do direito. Então, essas reflexões já estão presentes na civilização ocidental e Cícero foi o primeiro, então, que parou para refletir esse assunto das fontes do direito. E viu que a fonte do direito, então, está na natureza, como filósofo estoico que ele era, e na condição humana. Então, ele vê a condição humana em imanência com a natureza. Eu cito aqui também o jurista italiano Giorgio Del Vecchio, já no século XX, que diz que a fonte do direito é a natureza humana. Por que a fonte? Estará certo Giorgio Del Vecchio ao dizer isso? Me parece que tem coerência o que ele diz, né? A sua compreensão da fonte do direito. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Como disse, aqui podemos evocar o tantas vezes já evocado Aristóteles, que nos definiu anthropos, zoon, politikon. Anthropos é homem, zoon, animal, politikon, político. O que Aristóteles quis dizer com isso? Que o homem é um ser que vive em sociedade. Essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza. Tem animais que são solitários. O homem não. O homem é um animal político. Ele precisa viver em sociedade. Essa é a sua natureza. A natureza humana nos leva a essa condição. E para isso ele precisa se ordenar. Precisa de ordem. Essa ordem que dá sentido à vida humana em sociedade na cultura ocidental, está identificada com o direito. Então, o direito é aquele elemento da cultura humana que estabelece os valores para organizar a vida humana em sociedade. Então, em última análise, tem razão Giorgio Del Vecchio quando diz que a fonte do direito, o sentido da juridicidade, está na natureza humana.